são 3:33. Quem é que está aí? Para. Ficaram com medo! Olá amigos, seja muito bem-vindo à segunda aula do primeiro curso de Java em português porque eu programo, e nesta aula nós vamos falar o que é um objeto e uma classe. Vamos ver para que é que servem e como se utilizam. Em primeiro lugar vamos explicar a diferença entre um objeto e uma classe. Então o que é uma classe? A classe é um modelo ou um template que contém atributos, construtores e métodos. E para exemplificar isto, vamos dar o exemplo de um carro. Por exemplo, o que é que são atributos num carro? Um carro tem uma matrícula, tem uma marca, tem um modelo, isto são as características do carro, ou seja, são os atributos da nossa classe carro. E agora que já explicamos aquilo que um carro tem, ou seja, os nossos atributos, vamos ver o que é que o carro faz, ou seja, os métodos, ou se quiserem chamar, funções. Lembram-se das funções em C? Então, que funções, métodos fazem sentido para o nosso carro? Temos, por exemplo, o método travar, o método desacelerar, o método de acelerar. Isso são as ações, ou seja, o que o carro faz, isso são os nossos métodos. Por isso, já falámos de atributos e métodos, falta-nos apenas falar dos construtores. Mas isso vamos falar daqui a bocadinho quando abordarmos os objetos. Portanto, resumidamente, o que é que são os atributos? Os atributos são as características do carro, ou seja, o que é que ele tem. E o que é que são os métodos? Os métodos são as funções do carro, ou seja, o que ele faz. E agora só nos faltam os construtores, mas antes de falarmos dos construtores, vamos primeiro criar a nossa classe carro no NetBeans. Em primeiro lugar vamos criar o nosso segundo projeto, vamos aqui ao File, New Project, clicamos em Java Application, Next, metemos aqui segundo projeto, clicamos em Finish e como vão ver, fica aqui criado o projeto. Clicamos em Source Package e tem aqui Default Package, ou seja, falta o nosso pacote, que é onde vai estar as nossas classes, tanto a classe principal como a classe K. Vamos então criar o nosso pacote. Clicamos no botão lado direito do rato, New Java Package. Vamos lhe dar o nome de pacote, Finish. Dentro do pacote vai ter nossas classes. Clicamos no botão lado direito, New Java Class, programa principal, e clicamos em Finish. E aqui vai estar criado o nosso programa principal. Depois clicamos outra vez no pacote, botão do lado direito do rato, New Java Class, e vamos para a nossa classe carro. Clicamos em Finish e vai aparecer aqui a nossa classe carro. Aqui dentro da nossa classe carro vamos colocar os atributos e os métodos, seja, atributos e depois os nossos métodos. Nos atributos, como é que são construídos? Tem o modifier, depois o tipo de dado e depois a característica.
Neste momento vamos falar apenas do modifier public, que pode ser visto em qualquer parte do nosso programa. Então, colocamos public. Depois no tipo dado, neste caso, como vai ser para texto, vamos colocar do tipo string. E a característica vai ser a nossa matrícula. Agora vamos colocar outro atributo. Neste caso, public, tipo de dado, marca. O que é que tu achas que vai ser no tipo de dado? Neste caso, a marca é um texto, então vai ser do tipo string. Agora vamos colocar outro atributo, que neste caso vai ser o modelo. Então, public, string, modelo. Agora vamos acrescentar novos atributos para teres noção de outros tipos de dados. Vamos utilizar o inteiro, o double e o booleano. Inteiro é o tipo de dado inteiro, ou seja, public, int, número de rodas. O double é aquele que usavas em float na linguagem C. Neste caso, public, double, preço do carro. E o booleano é se é verdade ou se é falso. Neste caso, vamos ver se o carro é novo ou não. Então, public, boolean, carro novo. E agora que já temos os nossos atributos, vamos fazer os nossos métodos, ou seja, as nossas funções. Vamos fazer public, void, acelera. Este é o nome da nossa função, acelera. E aqui vamos fazer um print a dizer o carro está a acelerar. Vamos criar outra função, ou seja, outro método, em que o carro trava. Então, public, void, trava. E igualmente, vamos pôr um print. O carro está a travar. Agora vamos fazer o nosso método desacelera. Vou-te propor aqui um pequeno exercício que tens que preencher os espaços. Então, aqui, modifier, como já vimos, public, tipo retorno, neste caso, void. O que é este tipo de retorno? Neste momento, como estamos a imprimir uma mensagem, não vamos retornar nada, então é void. Se fôssemos retornar, por exemplo, uma frase, retornávamos tipo string, ou se fosse um inteiro, um int. Nome da função, desacelera. E imprimir, como já vimos, systemout.println. E pronto, já está feita a nossa função desacelera. E agora que já criamos a nossa classe carro, vamos perceber o que é um objeto e para que é que ele serve. Um objeto serve para evitar a replicação do código. Por exemplo, neste caso criamos o nosso carro. Se fôssemos a criar o carro número 2, escusávamos estar a criar uma nova classe. Para isso é que usamos a instanciação. Vamos instanciar esta classe. E instanciar uma classe significa criar um objeto daquele tipo, com aqueles atributos e métodos, mas sendo a mesma classe. Num caso prático, temos a nossa classe carro, onde temos os nossos atributos e os nossos métodos. E a partir dessa classe são criados os nossos objetos. Ou seja, pode ser criado um carro, 2 carros, 3 carros, 1000 carros, mas todos eles vão depender da nossa classe carro. Ou seja, vai ter os mesmos atributos e os mesmos métodos. E então, ficaste muito baralhado? Não te preocupes, vamos simplificar isto no NetBeans. E agora que já temos a nossa classe carro criada, vamos criar o nosso objeto. Ou seja, vamos instanciar a nossa classe. Vamos aqui ao programa principal e primeiro temos que criar o nosso método principal, ou seja, o main. Então, public, static, void, main, string, args. Este método não se precisa decorar, é sempre assim.
aqui dentro vamos criar os nossos objetos. Para criar o nosso objeto, temos que pôr o nome da classe, o nome do carro, igual a new nome da classe, ou seja, carro, o nome do carro, carro 1, igual a new carro. Sempre que quiseres criar um objeto novo, tens que fazer com esta anotação, ou seja, nome da classe, nome do objeto, igual a new nome da classe. Até vou alterar aqui para nome do objeto, para ser mais perceptível. Vai ser sempre nome da classe, nome do objeto, igual a new nome da classe. Agora que temos o nosso carro 1, ou seja, o nosso objeto criado, vamos inserir alguns atributos. Então, carro 1, ponto, marca, igual a OPA. Carro 1, ponto, matrícula, igual a 9900XX. Carro 1, ponto, número de rodas, igual a 4. Carro 1, ponto, preço do carro, igual 10.000. E carro 1, ponto, carro novo, igual a true, ou seja, é carro novo. Portanto, sempre que quiseres criar um novo objeto, instancias a classe, tal como está aqui sublinhado. Depois, podes ou não inserir os teus atributos. Agora vamos passar para os métodos. Portanto, tal como os atributos, os métodos é a mesma situação. Inserimos carro 1, ponto, e aqui acedemos à biblioteca, onde tem os nossos atributos e todos os métodos. E isto acontece em qualquer classe e qualquer objeto. Neste caso vamos adicionar o método acelera. E agora vamos adicionar o método trava. Então, carro 1, ponto, trava. E agora desacelera. Carro 1, ponto, desacelera. Agora, para vermos o nosso carro com os valores todos preenchidos, vamos criar um método chamado imprimir. Vamos aqui à classe carro e agora vou-te ensinar um truque. O NetBeans, por defeito, já traz a função imprimir todos os atributos. Clicamos no botão lado direito do rato, Insert Code, to String. Selecionamos aqui todos os atributos e geramos. E aqui temos a nossa função imprimir. Agora vamos testar o nosso método. Vamos aqui ao programa principal e vamos imprimir esta função. System.out.println e aqui dentro vamos colocar carro 1.toString. Se repararmos aqui no nosso projeto está um erro. O que é que isto significa? Que esquecemos de guardar esta nossa classe carro. Então vamos ao carro e guardamos. E o erro desapareceu. Agora vamos correr. Run. O carro está a acelerar. Isto vem do nosso método acelera. O carro está a travar. Isto vem do nosso método trava. O carro está a travar. Temos aqui uma grelha que vem deste método desacelera. Vamos corrigir isso. Vamos aqui à classe carro e metemos aqui o carro está a desacelerar. Gravamos e voltamos aqui. Vamos correr novamente. O carro está a acelerar. Vem do nosso método acelera. O carro está a travar. Vem do nosso método trava. O carro está a desacelerar. Vem do nosso método desacelera. E aqui temos atributos todos impressos do nosso carro. E chegamos ao fim da nossa aula, mas antes de terminar vou lançar um desafio. Quero que criem o carro 2 e deixem aí nos comentários. Espero que tenhas gostado da aula, que tenhas percebido a diferença entre um objeto e uma classe. Se ainda não estás inscrito no canal, inscreve-te no canal, ativa o sininho e deixa o teu like. Vemo-nos na próxima!